influenciando no desenvolvimento, né, da microbiota intestinal desse animal. O que a gente tem de novo hoje? Hoje, na verdade, a gente tem aqui uma tese de doutorado que foi publicada em 2025 que mostra, lógico, a microbiota intestinal realmente é um resultado, né, da influência da dieta desse filhote, da forma como ele nasceu, mas não para por aí. A gente não pode esquecer que a microbiota, ela também é influenciada pela genética desse animal. A raça também influencia. Onde esse animal vive, se no ambiente urbano, se no ambiente rural, se ele tem mais contato com antígenos ou menos contatos com antígenos, se ele tem, às vezes, um enriquecimento ambiental, se ele é exposto ao ambiente externo, enfim, tudo o que a gente fala que é o expossoma desse animal, ou seja, o conjunto de fatores aos quais esse animal está exposto, desde ao tipo de alimentação, até mesmo onde ele dorme, o tipo de produto de limpeza que o tutor utiliza para higienizar a casa, se ele tem contato, por exemplo, com uma grama ou se ele só fica dentro de casa, se ele passeia na rua ou não, se o tutor higieniza a pata quando volta, enfim. Tudo o que acontece com esse animal, todos esses fatores, compõe o que a gente chama de expossoma e vai influenciar a maneira, tanto como a microbiota desse filhote se desenvolve, quanto a saúde desse animal quando ele já for adulto. Inclusive, questões envolvendo a longevidade desse animal também são influenciadas diretamente por essa microbiota. E com relação à genética, parece, né, é uma coisa distinta, parece que não teria tanta realmente influência, afinal de contas, a microbiota é um conjunto de micro-organismos que vive lá no intestino do animal. O que a raça tem a ver com isso? Será que se eu alimentar um beagle e um bulldog com o mesmo tipo de ração, se eles viverem na mesma casa e, portanto, estiverem expostos ao mesmo expossoma, será que esse animal, né, os dois animais, terão a mesma microbiota? Não, não terão. Olha que interessante. Aqui nós temos um conjunto de evidências científicas que mostram, por exemplo, né, algumas condições que a genética do indivíduo o predispõe. Olha que interessante. De maneira geral, todo cão teria uma possibilidade, uma facilidade de desenvolver uma inflamação intestinal crônica, sofrer com quadros de disbiose em função, gente, desses dois receptores aqui, os toll-like receptors e os nod-like receptors. O que são esses receptores? São receptores de resposta imunológica. O toll-like receptor é um receptor que fica na membrana da célula e o nod ele fica intracelular. É ele quem vai caçar qualquer tipo de antígeno que entre realmente na célula. Só que dependendo do estilo de vida desse animal, a questão epigenética, ou seja, facilidade que às vezes a alimentação ou estilo de vida desse animal pode ter em modular genes, aumentando a resposta ou reduzindo, né, silenciando a resposta desses genes, sem causar mutações, pode influenciar na maneira como esse animal vai ter realmente o equilíbrio da sua microbiota. Então, sim, de maneira geral, a gente tem que cuidar da microbiota e desse intestino de todos os animais. Quando a gente pensa, por exemplo, né, num pastor, ele tem uma facilidade, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, tá? Mas estou tentando aqui. Ele tem uma facilidade no desenvolvimento de enteropatias e desbioses, em função das alterações nesses receptores TL4 e TL5, TLR4 e TLR5. O boxer, ele já tem uma possibilidade, uma suscetibilidade ao desenvolvimento de uma colite granulomatosa. Já um bulldog francês, ele tem uma predisposição maior à permeabilidade intestinal e também, lógico, ao intestino inflamado, à doença inflamatória intestinal. Não é à toa que, por exemplo, né, os bulldogs franceses, eles sofrem tanto com dermatites, com problemas respiratórios, com problemas imunológicos. Afinal de contas, se eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal, eu tenho mais alimento não digerido,
micro-organismos patogênicos, restos de micro-organismos que não foram eliminados corretamente, entrando no organismo desse animal e, lógico, atuando como um antígeno. Então, com certeza, isso tudo está relacionado. Alterações comportamentais, dermatite atópica, também estão muito relacionadas a questões de disbiose intestinal em cães, bem como até mesmo a genética do cão, né, dessa espécie, está mais relacionado ao desenvolvimento dessas condições. Em gatos, destaca-se principalmente a doença inflamatória intestinal e o linfoma intestinal. Olha só que interessante. Em peixes, a gente tem que prestar muita atenção ao aumento da ocorrência de resistência a patógenos. Realmente, o uso indiscriminado dos antimicrobianos, né, dos antibióticos, eles acontecem não apenas no universo humano, mas também no veterinário. E não são só os peixes que vêm sofrendo com esse quadro de resistência a patógenos. Também cães, gatos, animais de corte, galinhas e tudo mais. E hoje em dia, é lógico que eu coloquei aqui até um camundongo, porque no passado a gente considerava que qualquer estudo com camundongo ou com ratinhos eram realmente realizados dentro de um laboratório único e exclusivamente, porque de lá eles não sairiam. Mas também vem crescendo cada vez mais o número de ratinhos e camundongos pet. Eu sigo vários, inclusive no Instagram. Então, realmente é uma realidade que vem ganhando espaço nos lares de todo o mundo, né? Não só no Brasil, mas também lá fora. Animais em geral, portanto, têm sim uma resiliência, uma capacidade de adaptação, até mesmo uma instabilidade da microbiota intestinal, que pode induzir até mesmo a uma resposta que vai afetar não apenas a microbiota, mas a capacidade endógena de produzir mucina, que é super importante para a proteção do intestino, também a produção de ácidos biliares e até mesmo a seleção bacteriana, dependendo do tipo de ácido graxo de cadeia curta e de metabólito que é produzido através da fermentação dessa microbiota. Interessante, gente, que antigamente a gente só pensava, quando a gente falava de saúde gastrointestinal, né, na verdade a gente inclusive deixava só a saúde intestinal. Hoje não dá para deixar o estômago de fora, não dá para a gente, né, esquecer. Inclusive eu trouxe também uma atualização do protocolo 6R para vocês, tá? A gente vem também crescendo a questão dos eixos, né? Há alguns anos já se tornou muito claro, muito fácil da gente entender, por exemplo, o eixo intestino-pele, intestino-músculo vem ganhando espaço, mas principalmente intestino-pele, intestino-cérebro, estava bem documentado. Acho que todo mundo já ouviu falar, mas algo que vem crescendo bastante é o eixo intestino-fígado. Olha que interessante, né? A gente precisa prestar atenção no intestino se a gente quiser melhorar a saúde hepática do nosso cachorro, do nosso gato, enfim, do animal que vocês estiverem cuidando. As alterações genéticas que estão mais relacionadas com esse eixo, ou intestino-fígado, intestino-cérebro, intestino-pele, ou até mesmo com as condições intestinais, como permeabilidade, tolerância, resistência a antimicrobianos, de maneira geral, estão relacionadas com a modulação desses genes e destas respostas no organismo do animal. Então, desde modulação de receptores, até mesmo da produção das proteínas das tight junctions, que é o que vai realmente reforçar, né, a união entre os enterócitos lá no intestino, os produtores de mucina, que está totalmente relacionado com a resposta imunológica, né, porque se eu produzo mais IgA, eu também aumento a minha produção de muco, a liberação ou não, né, a minha resposta ao estresse oxidativo e inflamação com o controle ou o aumento da liberação de citocinas, receptores para ácidos biliares. Olha que interessante. Às vezes, aquele cálculo vesicular, às vezes aquela lama biliar que o animal tem, e às vezes vocês tratam com tanto carinho, com tanta atenção, e o animal demora a gerar uma resposta ou tem uma recidiva,
está lá no intestino. A causa disso pode ser uma desbiose. Olha que importante. Genes antioxidantes e a imunidade, sem dúvida nenhuma, desde filhote, isso é mais do que importante. E aí, o que é importante a gente saber, levando em consideração que o expossoma, né, esse conjunto de fatores aos quais o animal está exposto, vai influenciar a saúde do intestino e, consequentemente, a saúde do organismo do animal como um todo. É importante a gente lembrar que a suplementação com nutracêuticos, que nada mais é do que uma fonte de fitoquímicos super importante, de nutrientes muito significativa, tem a capacidade de modulação epigenética, ou seja, é uma maneira que a gente tem de silenciar alguns genes para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a longevidade desse animal, ou até mesmo ativar genes, sejam eles benéficos ou nocivos, depende do que eu estou trabalhando, do que eu estou oferecendo, realmente para melhorar a qualidade de vida ou não. Então, a suplementação com esses nutracêuticos, vitaminas e fitoquímicos de maneira geral, ela ganha também, ela entra num outro patamar. Essa é que é a realidade. Uma das coisas que eu sempre falo é, quando a gente suplementa com um nutracêutico, a gente pode oferecer sempre uma ação primária, mas a gente nunca oferece um único objetivo, um único resultado, né, para o animal. Toda vez que eu ofereço, por exemplo, para ele, um produto como o Imunel, que nada mais é do que uma fonte de nucleotídeos para o animal, eu posso pensar, peraí, nucleotídeo está presente no DNA e no RNA de todas as células do organismo, absolutamente todas as células. Então, eu vou modular principalmente as células, por exemplo, do meu intestino, já que eu tenho uma descamação, eu tenho, né, uma rotatividade ali, um nascimento, crescimento, morte e eliminação dessas células muito rápido. Mas, na verdade, eu vou ter benefícios para a imunidade, eu vou ter benefícios para o intestino e para qualquer outra célula que precise, por alguma razão, ser renovada. Por exemplo, vamos supor que o animal ele tenha uma condição como, por exemplo, uma dor lá nas articulações. E aí vocês vão oferecer para eles um colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, ele já vai ter a capacidade de modular a resposta imunológica, inativando a degradação do colágeno nessa articulação. Mas pensem o seguinte, para eu conseguir, se eu for oferecer também, por exemplo, uma fonte de peptídeos de colágeno, ou seja, matéria-prima, para aquela articulação voltar a produzir colágeno, voltar a se fortalecer, eu preciso que a célula esteja funcionando bem. Para a célula funcionar bem, eu preciso, primeiro, de um sistema antioxidante ativo, eu preciso também de matéria-prima para que ela se renove, para que ela se, digamos, reproduza de uma maneira saudável e ativa. E aí onde entra o nucleotídeo. Então a gente pensa num benefício específico para intestino e imunidade, mas na verdade ele vai muito além disso. E o Imunel, que é essa fonte de nucleotídeos e também de goma arábica, que é sinônimo, né, de goma cássia, vou falar depois para vocês de uma fonte de goma cássia bem significativa, ele atua através de 6 mecanismos, tanto através, né, desse fornecimento de matéria-prima para a renovação das células do sistema imune e intestino, como eu já falei, mas ele também atua como um probiótico, porque ele vai aumentar a altura da velocidade intestinal. Ele pode ser utilizado em animais em substituição à glutamina, naqueles animais com câncer. Por quê? Porque ele, além de aumentar essa integridade da barreira, ele também vai aumentar a produção de IgA, ou seja, vai aumentar a produção de muco, aumentando, portanto, né, ainda mais fortalecendo e aumentando a resistência, né, a integridade, a proteção desse intestino para esse animal. Além de modular o sistema imune, né, voltado mesmo para busca e eliminação de antígenos, ele também vai modular os níveis de IgM, e olha que interessante, ele diminui IgE. Quem se beneficia disso? O animal que tem dermatite atópica. Mas eu acabei de falar, por exemplo, que existe uma grande propensão
em algumas raças em especial, ao desenvolvimento de dermatite atópica por conta de uma disbiose. Então, olha o benefício de oferecer o Imunel para o seu paciente. Você melhora a saúde do intestino e, de quebra, ainda melhora o prurido, a coceira, a irritação na pele desse animal devido à dermatite atópica que esse animal está sofrendo. Então, você já resolve duas questões com um único produto. De quebra, para animais atletas, esse produto é interessantíssimo, porque ele modula o excesso de cortisol que esses animais produzem e, portanto, a resposta imunológica nesses animais é muito melhor. E nós temos algumas evidências, como, por exemplo, né, esse estudo aqui, ele mostra, né, que a suplementação com os nucleotídeos é super importante para o fortalecimento do sistema imune de felinos, ou seja, aqueles animais FIV e FeLV vão se beneficiar da utilização dos nucleotídeos. Esse outro estudo mostrou que a resposta vacinal de filhotes de beagles que receberam uma dieta enriquecida com nucleotídeos foi muito melhor do que os animais que não receberam essa suplementação. E agora, gente, falando um pouquinho sobre outra evidência, a gente também falou muito sobre a questão da alimentação e saúde intestinal. Bom, já comecei falando sobre isso, na verdade. E isso realmente continua firme e forte. Mas será que a alimentação que as evidências científicas vêm mostrando para a gente são as mesmas lá de 2020? Na verdade, eu selecionei aqui para vocês evidências de 2024 a 2026. E as principais que eu encontrei para vocês foram essas daqui. Primeiro, eu encontrei uma coisa bem interessante, que é a suplementação com a fibra de acácia, também conhecida como goma acácia ou goma arábica, oferece benefícios tanto para a microbiota intestinal de cães, como também para o intestino de gatos. Lá para os cães, o foco principal é a produção de metabólitos e principalmente ácidos graxos de cadeia curta. E para gatos, o que foi observado é que o principal efeito está relacionado à integridade intestinal e a essa modulação microbiana positiva. Nós também temos outras evidências de que os alimentos funcionais, ou seja, a ração enriquecida com fibras ou a alimentação caseira enriquecida com fibras, sejam elas, né, derivadas de alimentos naturais que vocês vão oferecer na alimentação, ou até mesmo na forma de suplementação, realmente para complementar a recomendação de dose diária para aquele animal, é super importante desde o desmame. O desmame e o tipo de parto, além da dieta, realmente vai afetar a maturação imunometabólica de cães. Olha que importante cuidar dos filhotes. E também existem evidências de que não adianta cuidar apenas do filhote, a gente também precisa cuidar da mãezinha, porque através do leite, se ela, por um acaso, não tiver uma microbiota em homeostase, em equilíbrio saudável, ela já não vai fornecer a quantidade de anticorpos necessárias para o filhote se defender contra os antígenos que ele vai entrar em contato a partir, né, do desmame, a partir, né, da separação dessa mãezinha. Então, olha que importante também cuidar da mãe, né, da cadela, da gata. De maneira geral, a alimentação, gente, como a gente já falou, vai influenciar a microbiota de cães, gatos e todos os animais, até mesmo de peixes, que tem, né, já que a gente já tem evidência mostrando que dieta rica em prebiótico, né, que são as fibras, tem a capacidade de modular não apenas os micro-organismos benéficos, mas também afetar a imunidade e até mesmo a absorção intestinal de alimentos que são oferecidos para esses animais. Olha que interessante. Então, a gente precisa cada vez mais começar a conectar qualquer achado clínico com a possibilidade de qualquer animal ter uma disbiose intestinal. É isso que os estudos vêm mostrando. E uma sugestão que eu trago para vocês, né, rica em goma acácia, é o nosso Fibregum, ou Fibergum, depende, né, de como vocês já ouviram falar. Aqui fica a gosto do freguês, de verdade. O importante é vocês saberem que essa goma acácia, ela é diferenciada.
Existem alguns artigos que falam que a goma cassia ela é uma fibra de alta fermentação. E isso gera a impressão de que, por ela ser altamente fermentada, ela vai liberar muitos gases, causando, né, desconfortos intestinais, como distensão e as cólicas. Mas o Fiber Gum, ele tem, na verdade, ele foi produzido para oferecer uma molécula grande, que vai ser fermentada muito bem, porém, lentamente. O Fiber Gum, ele vai atuar tanto no centro de fome e saciedade, através da modulação de GLP-1, como também tem a capacidade de reforçar a função de barreira do intestino. Olha que excelente opção também para você oferecer uma fibra de alta qualidade e, ao mesmo tempo, né, não só vai ser fermentada, produzir os ácidos graxos de cadeia curta, mas também vai reforçar a barreira intestinal do seu paciente com câncer. Tá? Então, o Fiber Gum, ele também é interessante porque é um produto que você vai resolver dois grandes dilemas, principalmente quando você trabalha, né, com um animal que tem câncer. O principal ácido graxo de cadeia curta que o Fiber Gum permite que o intestino produza é o propionato. Daí, gente, esse efeito dele na redução da fome e saciedade. Olha aqui aquele paciente gordinho, que importante. Olha aqui aquele paciente que precisa de um controle da insulina, né, para diminuir a resistência à insulina. O Fiber Gum vai ajudar nesses casos. Além do propionato, ele também produz o acetato. Isso daqui é geral para todas as fibras. Toda fibra tem a capacidade de produzir acetato, que serve como uma fonte de energia, né, para os colonócitos, e também acidifica levemente o pH do intestino, impedindo, né, a presença dos patógenos. Mas ela também produz elevadas quantidades de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta importantíssimo para o controle da inflamação e que também serve como uma fonte de energia para o colonócito e para o músculo, porque o butirato ele tem a capacidade de ser absorvido lá no intestino e chegar até a musculatura, otimizando realmente a produção de ATP muscular. Então, a gente também precisa de butirato não apenas para inflamação, mas para a saúde muscular. Olha aí o eixo intestino-músculo que eu comentei para vocês. Outros benefícios. A partir do momento que essa fibra ela vai ser fermentada no intestino, ela rouba o nitrogênio que seria utilizado para a produção da ureia. Então, o que a gente oferece, principalmente para o paciente felino, é um efeito poupador dos rins, já que o restinho da ureia que vai ser produzido vai ser eliminado nas fezes e não na urina. Outro benefício é o controle de Clostridium perfringens, que para felino é super importante para longevidade, principalmente por ser, né, um carnívoro estrito, mas vocês vão ver que também existem benefícios para aves. Tá? Também existe um controle de Clostridium perfringens em aves, e isso é super interessante para a gente. Outra atividade muito significativa do Fiber Gum é que vocês podem utilizar em quadros de diarreia e também de constipação. E se vocês associarem com um ácido graxo de cadeia curta pronto, uma tributirina, como o New Biome, vocês vão oferecer o melhor dos dois mundos, que é a capacidade fermentativa e de produção endógena de butirato, mas, ao mesmo tempo, a capacidade já do intestino se recuperar de um processo inflamatório, oferecendo esse butirato pronto e livre para o intestino, para as células do intestino utilizarem. Aqui eu vou deixar para vocês algumas sugestões de dose. A dose usual do Fiber Gum, que foi sugerida pela doutora Carolina Santana, da Vet Gourmet, com quem a gente fez um trabalho há alguns anos, é de 20 a 40 miligramas por quilo dia. A dose que o doutor Luiz Fernando costuma sugerir nos cursos dele é de 40 a 80 miligramas por quilo dia. Eu coloquei para vocês aqui uma outra sugestão, que é baseada na porção de fibras já disponível na dieta. Porque eu não sei se às vezes tem algum nutricionista, né, algum nutrólogo me ouvindo, mas se vocês forem montar a dieta para o animal,
seja um cão, seja um gato, vocês têm a possibilidade, com base em evidência científica, de oferecer uma fibra super segura e saudável para esses animais, com base na suplementação da dieta realmente. E aqui eu coloquei não apenas cães, gatos, galinhas de maneira geral, mas eu coloquei também codornas. Por quê? Porque eu já vi algumas codornas pet. Imagina o barulho, né, gente? Eu particularmente amo, mas imagina o barulho. Enfim, pelo menos a gente vai estar livre de cobra, escorpião, se morar numa chácara é incrível. Sou fã de galinhas, por sinal. Coloquei a dose também para suínos, para ratos camundongos, coelhos e peixes, tá bom? Então fica aqui a dose para vocês. Outra questão que a gente já vem trabalhando há muito tempo, não é novidade para ninguém, é que um quadro de disbiose, que a gente já vem falando aqui desde o início, né, da palestra também, um quadro de disbiose vai afetar a saúde do organismo, aumentando processos inflamatórios, processos dolorosos, afetando principalmente em função da diminuição, né, da capacidade do sistema imune responder ao excesso de antígenos que está entrando nesse organismo, responder inclusive de uma forma adequada, protegendo esse animal. Então, a gente tem uma intensificação de quadros, como, por exemplo, uma artrite reumatoide, a gente tem intensificação de quadros de diabetes, de asma, de alterações cutâneas e muito mais. Isso não é novidade para ninguém. Isso a gente já vem falando há muitos anos. A última atualização, esse artigo que eu trago aqui para vocês, é de 2023. Mas e agora, de 2024 para cá? O que a gente vem falando? O que aparece muito entre as condições de saúde, né, relacionadas com a disbiose ou a homeostase intestinal é principalmente parte desse eixo intestino-fígado, que é realmente algo que vem crescendo cada vez mais, né, entre as evidências científicas. A gente tem evidências de que as alterações intestinais também podem afetar a maturação da microbiota no adulto, tá? Então, se desde o filhote eu não cuidar, eu vou ter um adulto pouco saudável. Lógico que dá para a gente recuperar, mas existe aí uma correlação. Existe também uma disbiose causada pelo ambiente. Então, se toda vez que vocês identificarem, por exemplo, uma dermatite atópica recorrente ou qualquer condição de saúde que apenas com a medicação, né, os medicamentos de fato e a suplementação, vocês não conseguirem corrigir, com certeza a gente tem que dar uma olhada um pouquinho mais no ambiente, nesses fatores do expossoma onde esse animal vive. Outras condições, realmente a gente continua falando sobre esse eixo intestino-imunidade, que é super importante, e depois eu vou trazer uma novidade para vocês com relação à imunidade. Com relação a gatos, a gente vem trabalhando também alterações metabólicas. Então, pode ser, inclusive, que a resistência à insulina daquele gatinho, ou até mesmo que um quadro de diabetes que esteja iniciando num animal jovem, esteja relacionado a uma doença inflamatória intestinal. Eixo intestino-fígado também é super importante em gato. Não adianta só suplementar com o SAMe, com a silimarina, né, com esses nutracêuticos e até medicamentos para a saúde hepática, que são muito importantes, que trazem benefícios, sem dúvida nenhuma. Aqui, sem crítica nenhuma aos medicamentos, eles são super importantes, bem como esses fitoquímicos que vocês estão oferecendo, super importante. Mas se demorar para corrigir, se o animal não estiver respondendo, vale a pena olhar com muito cuidado para o intestino. Às vezes, gente, o tutor pode estar oferecendo para esse animal a melhor ração ou a melhor alimentação caseira do mundo. Mas, às vezes, ele limpa, por exemplo, a casa com um produto de limpeza que pode intoxicar o animal. Outro dia, por exemplo, acho que foi inclusive essa semana, uma amiga de trabalho chegou para mim e falou assim: nossa, Flávia, eu lembrei de você ontem. Eu falei, por quê? Porque a minha mãe comprou um daqueles difusores com as varetinhas
E aí ela comprou no domingo, colocou em casa e tudo mais. Na segunda-feira à noite, né, na segunda ela foi trabalhar, na segunda noite ela chegou, a mãe tinha corrido com um gato para o veterinário, porque a gata tinha vomitado horrores. O que será que foi? Intoxicação em função do óleo essencial escolhido para utilizar naquele difusor. Olha que perigo, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes é uma coisa tão simples. E ela se ligou que eram as varetinhas, né, que era o difusor, porque eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado, eu não tenho difusor em casa, produto de limpeza em casa só passa depois de avaliação, porque eu sou bem chata, né, tutor de gato geralmente é chato, né, gente? Eu sou bem chata, bem crítica com essas coisas. Então, aí ela falou, nossa, lembrei da Flávia, olha aí o risco para esse animal, que às vezes o tutor, na inocência, desconhece. Também existe, gente, esse tipo, né, de relação em aves, e olha aqui, ó, na última linha, o que eu falei para vocês. A disbiose favoreceu a proliferação de Clostridium perfringens aqui nas aves. Olha que interessante, que importante a gente trabalhar o fiber gun quando a gente trabalha com aves também. Também coloquei aqui para vocês, gente, no caso de suínos, o desmame também causou desequilíbrio da microbiota, não é só em cães. Equinos podem sofrer com laminite e inflamação sistêmica, olha só. Em peixes, houve uma redução da eficiência alimentar, imunidade e também quadros de resistência a patógenos. E animais em geral, é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que sempre cuidar desse eixo intestino, órgãos, de maneira geral, né? Inflamações sistêmicas, doenças recorrentes e principalmente o aparecimento de doenças crônicas em animais jovens. E aí, como que a gente faz para recuperar todo esse quadro de disbiose? Bom, o clássico é o protocolo 6R. Né, durante tantos anos, pelo menos de 2018 a 2024, eu falava muito de protocolo 6R. Mas e agora? O que mudou? Mudou basicamente o seguinte, gente. Não basta lá no R de remover, eu simplesmente eliminar todo tipo de micro-organismo, tudo que tiver naquele intestino. Então, eu entro com antifúngico, eu entro com antimicrobiana, eu dou uma carga para esse animal, olha, absurda. Não. Na verdade, existem evidências mostrando que antibiótico pode até piorar o quadro de disbiose. Então, o que eu preciso fazer é reduzir a diversidade microbiana, e aí eu preciso restaurar esse equilíbrio. E como que eu vou fazer isso? Simples, utilizando as fibras, utilizando os ácidos graxos de cadeia curta, diminuindo o uso de antibióticos, utilizar realmente, depois da gente fazer uma análise, né, um antimiograma, para saber certinho qual é o melhor medicamento para utilizar, né? Ou seja, realmente entrar com um pouco mais de calma. No protocolo 6R também, muitas vezes a gente já entrava com micro-organismo no primeiro R, né? A gente já fazia um bem bolado, já entrava com micro-organismo. Mas e se aquele intestino estiver com uma superpopulação de micro-organismos? Hoje a gente pensa que, primeiro, eu vou oferecer um ácido graxo de cadeia curta, como o Nilbiome, que é uma fonte de butirato para controlar a inflamação, para melhorar a função de barreira. Vou oferecer um prebiótico para a gente melhorar o equilíbrio dessa microbiota. E depois, dependendo da resposta desse animal, depois de 2 a 3 meses é que eu vou entrar com o probiótico, porque a resposta pode ser melhor. Isso serve para todos os animais? Não. Principalmente aquele tutor, né, aquele responsável que leva o animal para vocês acompanharem, vocês sabem qual é o animal que pode ter uma superpopulação de micro-organismos e qual não pode. Então, dependendo do quadro, dá para entrar com tudo. Dependendo do quadro, não. A gente tem que ir com um pouquinho mais de calma. Hoje em dia, a gente também fala, ao invés de simplesmente suplementar a enzima, a gente precisa, por exemplo, do Altilix, vou apresentar para vocês, para a gente melhorar a produção endógena de enzimas, como, por exemplo, os sais biliares. Não adianta só eu suplementar, eu tenho que melhorar essa produção. Tá? Então, a dieta funcional, e sem dúvida nenhuma, essa suplementação, ela vem de encontro com a saúde intestinal, gastrointestinal como um todo. Se eu vou reinocular,
eu preciso lembrar que eu também preciso oferecer o alimento para esse micro-organismo. Então, eu vou oferecer o probiótico de acordo com a necessidade do animal e já vou oferecer um prebiótico para esse animal, né, para esse micro-organismo ter o alimento correto para ele. Se eu vou reparar a função de barreira, não necessariamente eu vou entrar com uma glutamina. Eu posso utilizar, por exemplo, o Imunel, eu posso trabalhar um ácido graxo de cadeia curta, porque a partir do momento que a saúde, a vida do enterócito melhora, eu também melhoro a função de barreira. Eu posso trabalhar o Fibergan, que aí eu já estou trabalhando a fibra prebiótica e também melhorando a função de barreira. Para reequilibrar, eu não posso esquecer, gente, dos polifenóis ou dos fitoquímicos com ação antioxidante, porque além de também trabalharem como um prebiótico, ele também tem uma função de controlar o estresse oxidativo do animal. Porque se o animal estiver muito inflamado, o animal também tem um excesso de radicais livres, então esse equilíbrio ox-redox não está sendo mantido, e eu estou causando dano em todas as células do organismo. O que é isso? O animal está envelhecendo mais rápido, está mais propenso ao aparecimento das doenças associadas ao envelhecimento. Aqui, gente, eu deixo para vocês, inclusive, essa grande novidade que vem crescendo, eixo intestino-fígado. Então, aqui a gente vai trabalhar muito o controle da disbiose através dessa nova metodologia, né, do protocolo 6R, com a introdução desses novos ativos, com observação de outros pontos, mas eu também vou modular a resposta hepática e não apenas oferecer a enzima de graça. Tá? Então, o foco aqui em cães, em gatos, em animais idosos, em aves, frangos de corte, ruminantes e peixes, é sempre esse. É aumentar a produção de ácido graxo de cadeia curta, melhorar a saúde intestinal como um todo e oferecer o suporte para que o organismo produza a quantidade adequada de ácidos biliares, bem como tem a capacidade de proteger os seus hepatócitos. E para fazer isso, eu mostro para vocês, apresento para vocês o Altilix. O Altilix, ele é um extrato de alcachofra, e aí vocês podem falar, gente, extrato de alcachofra tem em todo lugar, mas só Altilix tem uma concentração 10 vezes maior de fitoquímicos do que um extrato de alcachofra comum. E aqui eu deixo para vocês um levantamento dos principais benefícios desses fitoquímicos, que são a luteolina 7-alglicosídeo, a cinarina, o ácido clorogênico e também, lógico, os polifenóis totais, porque existem outros fitoquímicos nesse ativo que podem não ser majoritários, mas que em sinergia contribuem para a manutenção da saúde desse animal. Como? Primeiro, tem uma ação para a longevidade, porque vai evitar a diminuição ali, né, dos meus telômeros, vai estimular todo o circuito de produção de antioxidantes endógenos via NRF2, vai modular a saúde intestinal, porque ele oferece polifenóis de alta qualidade, e polifenóis são considerados prebióticos atualmente. Então, inclusive, se o seu paciente tem intolerância a uma fibra prebiótica, de fato, você pode optar por oferecer um polifenol de alta qualidade, como o Altilix, para a modulação da microbiota. Não só a modulação, mas também para melhorar a função de barreira. O Altilix, ele promove biogênese mitocondrial, ele vai aumentar a produção e a distribuição de bile, ou seja, efeito colerético e anticolestático. Ele também tem uma ação para modulação dos níveis de insulina, ele vai favorecer a atividade de células beta-pancreáticas. Então, olha aí aquele animal com resistência à insulina e diabetes. Ele é um antioxidante sistêmico, ele protege os hepatócitos. Gente, e mais um pouco, só falta trazer o homem amado 7 dias. O resto, a Altilix vai entregar para o seu paciente, garanto para vocês, viu? E aqui eu vou deixar para vocês as principais aplicações que a gente pode ter, né?
não só da suplementação com esse extrato de alcachofra, mas relacionado à modulação desse eixo intestino-fígado, lama biliar e também colelitíase, tá? Então, eu deixo aqui para vocês, por exemplo, em frangos de corte, é super importante a gente cuidar do intestino por conta da modulação da microbiota, que vai melhorar o eixo intestino-fígado, e assim por diante. Eu não vou entrar muito, gente, por conta do tempo, tá bom? Mas as informações estão aqui, bem como as referências científicas aqui do ladinho, tá bom? Mas aqui vocês conseguem, é só para vocês terem realmente uma noção, né, uma ideia de que a importância da gente cuidar do fígado em si não está meramente no fígado. A gente também precisa cuidar do intestino para ter bons resultados. E isso não se refere apenas a quadros de intoxicação, de detoxificação. Isso também está relacionado à saúde do hepatócito e à produção, né, também desses ácidos biliares que são tão importantes para a gente, né, cuidar da digestão do animal. Inclusive, coloco aqui, né, gente, quadros de coprofagia, que muitas vezes podem estar relacionados a uma diminuição na produção das enzimas digestivas e os ácidos biliares entram aqui. Então, se a gente tem um animal com coprofagia, eu também preciso melhorar a saúde do intestino, e não só do intestino, do estômago e do fígado, realmente para a gente garantir a produção adequada das enzimas digestivas que podem estar causando esse quadro de coprofagia. Outra coisa muito interessante é que desde 2022, né, eu venho falando para vocês que a microbiota do tutor influencia do animal e a do animal influencia do tutor. Como a gente vê, né, aqui em 2022, a microbiota do tutor influenciando a do cachorro, e aqui do ladinho, né, em 2023, a gente tem a microbiota do humano, né, do gato, influenciando a do humano, principalmente mulheres. Olha que interessante. E agora, como é que fica isso? Gente, agora a gente já entende que essa influência está sendo ainda maior. Por quê? Porque a proximidade com o animal é cada vez maior. Gente, desculpa a sinceridade, olha, eu tenho enriquecimento ambiental, eu corro com fitinha, com ratinho, com os meus gatos, mas eles dormem na cama comigo, debaixo da coberta, porque aqui tá frio, viu, gente? Aí no Rio deve estar calor, mas aqui tá frio, eles dormem debaixo da coberta comigo. E assim, meu gato, ele vem, ele me dá um beijinho no nariz, e eu acho lindo, maravilhoso. Cada contato que a gente tem, cada vez que eu ponho a mão no animal, ou que o animal me toca, e às vezes eu esqueço, não vou também ficar lavando a mão que nem uma louca toda hora, né? Afinal de contas, é meu bebê peludo. Então, cada contato que a gente tem, a gente está trocando microbiota. Então, cada vez mais, o intestino do humano influencia do animal influencia do humano, e não só isso. Quadros comportamentais, eixo intestino-cérebro, quadros relacionados ao eixo intestino-fígado, quadro relacionado, né, até mesmo por conta da alimentação, que muitas vezes é parecida, né, em alguns casos, não deveria, mas a gente sabe que é. Muitas vezes, gente, até mesmo o quadro intestino-pele e intestino-cérebro, principalmente, está cada vez mais relacionado. Então, uma vez que vocês identificarem um tutor que não está batendo muito bem, o que hoje em dia também é fato que está crescendo, não é mesmo, minha gente? Porque o mundo está cada vez mais louco, fato geral, né? A não ser que no Rio não seja assim, gente, porque aqui em São Paulo a galera tá louca, viu? Vou falar para vocês, a galera não tá regulando bem, não. Então, toda vez que vocês identificarem um tutor muito ansioso, um tutor que sente muito apego pelo animal, ou até mesmo um tutor que deixa, né, que demonstra que às vezes não tem uma alimentação tão regrada e que isso pode influenciar o animal, opa, alerta. Pode ser que eu preciso cuidar não só do intestino do animal, mas orientar o tutor, procurar também ajuda. E quando a gente pensa, né, nesses eixos, um muito importante é eixo intestino e imunidade, que a gente também já falou muito. E quando a gente fala de eixo intestino e imunidade, a primeira coisa que vem à cabeça é prevenção de doença
e recuperação rápida. Essas são as duas coisas prioritárias que vêm à mente de todo mundo, né? Mas qual é a novidade? É a imunossenescência, ou seja, a importância da gente cuidar do sistema imune do paciente e do intestino do paciente, porque está totalmente relacionado, como a gente acabou de ver, para que a gente consiga fazer com que o sistema de depuração de células envelhecidas e daquelas células zumbis, as chamadas células SASP ou células senescentes, né, realmente esteja ativado. Por quê? Porque é só o sistema imune que consegue realmente matar essa célula senescente. Essa célula senescente, ela atua como se fosse uma pessoa mal-humorada, sabe? Sabe aquela pessoa mal-humorada que chega no meio das outras e de repente está todo mundo meio cabisbaixo, está todo mundo meio emburrado? É a célula senescente. Incomoda todo mundo, deixa todo mundo para baixo, não faz bem para ninguém. Só que essa pessoa a gente pode convidar educadamente para se remover da sala. E na célula senescente? Esse convite está mais para uma guerra. A célula do sistema imune é que vai lá e realmente consegue eliminar essa célula que está dando sinais de que quer morrer, mas ela não consegue, porque essa célula ela não tem mais a capacidade de sofrer apoptose sozinha. Então ela fica liberando citocina inflamatória, que vai aumentar a inflamação sistêmica silenciosa, não é aquela inflamação que gera rubor, calor, dor, não é aquela inflamação clássica. É uma inflamação silenciosa que vai replicando e aumentando os danos nas células vizinhas a essa célula mal-humorada, né? E ao mesmo tempo, a gente vai replicando esses danos e o que vai acontecendo? Cada vez mais células vão adoecendo e elas vão perdendo a funcionalidade, bem como o órgão vai perdendo a funcionalidade, o animal vai adoecendo. Então, se eu quiser prevenir doenças associadas ao envelhecimento e se eu quiser manter a longevidade do paciente, eu preciso olhar com cuidado para o sistema imunológico e para o intestino. E a gente já falou de um produto muito bom para isso, que foi o Imunel, perdão. O Imunel, né, os nossos nucleotídeos. Mas eu vou apresentar para vocês um outro que é muito clássico, que é o Elmune. O Elmune, gente, é uma fonte de beta-glucanas 1316, obtida da Saccharomyces cerevisiae. Ele tem a capacidade de modular receptores específicos. Olha a genética falando aqui, ó. Olha os receptores do tipo Toll-like receptor, que a gente falou lá no comecinho da palestra. O Elmune tem a capacidade de modular esse eixo intestino-genética, até porque a primeira interação dessa beta-glucana, que é uma molécula imensa, vai ser lá no intestino. Beta-glucana também é uma fibra, ela vai ser fermentada e ela vai interagir com esses receptores, deflagrando uma resposta imunológica que vai envolver tanto a resposta celular como a humoral. Então, eu vou ter um organismo treinado e apto para reconhecer e eliminar patógenos e outros antígenos, mas também que vai conseguir atuar de maneira eficiente contra as células senescentes. Olha que espetáculo. Entre as evidências científicas, gente, desse produto, a gente vai citar tantos quadros, né, de infecção, ou seja, imunidade clássica, prevenção e recuperação rápida de doenças, tá? Infecções por vírus, por bactérias, por fungos e até mesmo por parasitas, as beta-glucanas do Elmune vão ajudar. A gente também tem uma melhora no quadro vacinal de filhotes, nós temos melhora nos quadros de osteoartrite, dermatite atópica e doença inflamatória intestinal. Opa! Mas não é que a genética estava influenciando quadros de dermatite, doença inflamatória intestinal, e também eu tinha aquele quadro de que a disbiose aumentava a inflamação, e aí eu podia ter uma acentuação de quadros de osteoartrite. Olha aqui, gente.
O L-Mune vai realmente de encontro com a necessidade desse intestino e com a necessidade de resposta desse sistema imunológico. Olha que importante oferecer uma beta-glucana de qualidade para o seu paciente. Ele também vai ajudar em quadros de gengivite de gatos, sensacional quando utilizados junto com ascófilo nodosum. Aqui na Galena a gente tem o I+. Então, para remoção de tártaro, de placa e ainda melhorar quadros de inflamação da gengiva, o L-Mune com I+, gente, olha, sensacional. Vai ajudar no controle de colesterol, de triglicerídeos, de insulina. Gente, lembra que eu falei que a disbiose estava relacionada a alterações metabólicas no animal? Olha aqui por que está melhorando, porque eu estou oferecendo uma fibra de excelência com a capacidade de atuação em alterações metabólicas. Quando eu falei de fibra do Fibergun, eu falei de alteração metabólica relacionada principalmente à sensibilidade à insulina e a questão relacionada à fome e saciedade, modulação de GLP-1. Olha a canetinha dos animais, só que natural e 100% segura, não é mesmo? E aqui no caso do L-Mune? No caso do L-Mune, eu estou trabalhando o metabolismo do animal enquanto eu cuido do intestino. Eu estou trabalhando um quadro de inflamação sistêmica enquanto eu cuido do intestino. Eu estou melhorando a imunidade, eu estou prevenindo doenças relacionadas ao envelhecimento enquanto eu cuido do intestino. Olha que espetáculo. E agora, gente, lógico, para a gente finalizar, meu tempo tá, ó, tô 8:02, ó, tô em cima. Vamos relembrar, né, algumas sugestões aqui do protocolo 6R, só para deixar para vocês. É lógico que vocês viram que a gente tem algumas alterações no protocolo, mas, gente, de maneira geral, a suplementação que a gente vai oferecer para o animal, ela não muda tanto, levando em consideração que, numa fórmula como essa que eu tenho aqui para ataque, eu tenho um antimicrobiano leve, que seria o própolis, eu tenho um fornecimento de enzima digestiva, que dependendo do quadro do animal, eu preciso começar a suplementar até que o organismo se recupere e tenha capacidade endógena de produzir. Eu estou oferecendo um Mucosave para proteção gástrica, ao invés de vocês oferecerem um omeprazol, por exemplo, a gente trabalha com produto rico em fitoquímicos para cuidar da saúde desse estômago do animal. Eu estou oferecendo o Altilix, que a gente combinou, para modulação intestinal, para detoxificação e saúde hepática. O Fibergun, que a gente combinou, que a gente conversou, que é a gomacácea. Estou oferecendo uma glutamina, por quê? Porque tem muita gente que gosta ainda de usar a glutamina no protocolo para acelerar a recuperação de função de barreira. Tá tudo bem, desde que o animal não seja oncológico. E, lógico, o New Biome, que foi a fonte de tributirina, do ácido graxo, né, o butirato, que eu falei para vocês, certo? E para manutenção, coloquei o Imunel, para a gente cuidar do intestino, da imunidade. Coloquei o Dimples, que é um antioxidante universal, é uma fonte de superóxido dismutase, para você realmente controlar, né, e manter aquele equilíbrio ox-redox da célula. O Fibergun, que, de novo. E aqui eu já coloquei um pool de probióticos, pensando que no protocolo de ataque talvez não seja interessante suplementar com probióticos, talvez seja mais interessante oferecer num segundo momento para esse paciente. Outra sugestão, 2 probióticos com o New Biome e o Imunel, que a gente conversou, para controlar essa permeabilidade intestinal e a inflamação, uma fórmula que vocês podem utilizar aí a longo prazo. Para a saúde da gengivite, né, para o cuidado da gengivite, saúde bucal, o I+, que eu falei para vocês, né, o ascófilo nodosum. Aqui a gente pode colocar o L-Mune também, mas eu sugeri aqui para vocês o Cava Q10, porque existem evidências de que a coenzima Q10 também, né, quando aplicada na gengiva, tem a capacidade de diminuir as inflamações gengivais. E aqui eu coloco uma outra sugestão de prebiótico para melhorar, gente, realmente o quadro, às vezes, de fecaloma e de constipação, que seria um prebiótico à base de fibras de quiabo, que é o Ocralin. O Ocralin vocês podem utilizar
tanto para melhorar, né, realmente esse bolo fecal e para melhorar o volume ali nas fezes, a motilidade, mas também para controle de peso daquele animal glutão. É um pouco mais difícil, mas às vezes o tutor não quer aderir àquela dieta, né, com um pouco menos de caloria, com menos gordura para o animal. O Carolin poderia ajudar. Para saciedade e controle glicêmico, eu coloquei aqui para vocês o Fibergun, um MCT, né, um triglicerídeo de cadeia média, né, que é bem comum, é bem importante para a gente ajudar nessa questão da saciedade e do controle glicêmico. Nosso Morosil, com certeza vocês conhecem, né, o extrato de laranja-moro para redução do score de condição corporal e um pool de probióticos. O nosso Lipodetox VET inclui o Altilix com o Morosil, realmente para a gente diminuir medidas, né, diminuir o score de condição corporal e, ao mesmo tempo, detoxificar e oferecer todos os benefícios metabólicos e hepáticos e intestinais que eu mencionei para vocês do Altilix, com também um pool de probióticos para auxiliar na saúde intestinal. Esse daqui é um dos materiais que eu vou enviar depois, né, aqui para as meninas compartilharem com vocês. Aqui vocês encontram esses produtos que eu citei, além de outros produtos, tá? Bem como as aplicabilidades, um resuminho, as doses, se não puder para gato, porque é rico em composto fenólico, e aí, né, por conta do processo de glucoronidação, o gato às vezes pode se intoxicar, então todas as ressalvas de segurança vão estar aqui nesse material. Aqui na apresentação vai ter um QR Code para vocês baixarem esse material, caso às vezes vocês esquecerem, que está ali no WhatsApp, às vezes esquecer de baixar, vai ter o QR Code também. Vou disponibilizar o manual VET, onde vocês vão encontrar informações mais completas sobre esses e outros ativos, bem como outras sugestões de fórmula. Tem um QR Code para vocês baixarem o material também, mas eu vou mandar, tá, pessoal, tudo para as meninas. Temos um material focado em longevidade do animal, porque realmente essa é uma especialidade, né? A geriatria veterinária é uma especialidade que vem crescendo muito, graças a Deus, né? Porque queremos realmente os nossos bichinhos muitos anos e muito saudáveis conosco, também com QR Code para vocês. A lista das nossas certificações, porque vocês viram quando eu falei dos ativos, sempre tinha um selinho ou outro, tá? Então, para vocês identificarem aqui o que é cada coisa, para vocês conhecerem. Lógico, as referências dos ativos que eu citei aqui na palestra, tá bom? Porque dos conceitos já estavam nos slides. Convido vocês para conhecer o nosso Instagram, que é o galena.vet. A gente faz publicações semanais sobre diversos produtos. Lá também a gente pode fazer um bate-papo, pode esclarecer dúvidas. O meu telefone, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer um desses produtos da Galena ou qualquer outro, ou se às vezes vocês quiserem saber também sobre os produtos para uso humano, também podem conversar comigo. O Instagram da Galena e, lógico, o meu muito obrigada pela atenção de vocês. Quase, ó, só 4 minutinhos, hein, Carol? Eu que agradeço. Que aula, hein, gente? Que aula. Flávia, muito boa a aula, excelente. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Esse é o intuito desse nosso programa de educação continuada, do Por Dentro de Tudo. É realmente trazer informação, trazer novidades, trazer o que tem de melhor no mercado. A Galena já é nosso parceiro há muito tempo, acho que desde que a gente abriu. Para quem não conhece, não nos conhece, né? A gente está abrindo uma unidade nova em Florianópolis, Flávia, tá? O pessoal daqui, se tiver alguém de Floripa, logo estaremos atendendo vocês. Então, a gente está muito feliz que vocês aproveitaram. Tudo vai ser mandado para vocês, tudo vai ser enviado para vocês. Caso não recebam, pode entrar em contato ali para a Farmácia pela Central, pelo Instagram, que a gente vai enviar. Então, mais uma vez, obrigada a todas por terem ficado aqui nessa noite com a gente, nessa quarta-feira. Espero que vocês usem bastante, aproveitem e facilitem o dia a dia de vocês, que é para isso que a gente está aqui. Isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer, de verdade, viu? Obrigada mesmo por tudo.